Meu primeiro contato com a obra dele foi quando apareceu o livro de contos dele, O Ex-Mágico, que ele me mandou. Acho que foi em 1957. Eu tinha conhecido já há uns 12, 13 anos. Eu devo confessar que achei interessante, mas não dei o devido valor. Achei interessante, uma coisa nova, original. Naquele tempo, a literatura brasileira estava muito mergulhada numa espécie de neorrealismo. E era uma coisa completamente diferente. Eu tenho que fazer essa confissão. Nesse momento, eu não era mais crítico militante. Já tinha deixado. Durante muitos anos, eu fui crítico militante. Escrevi em jornal. Eu tinha deixado. Então, não tive a oportunidade de escrever, de fazer um julgamento mais apurado sobre a obra dele. Mais tarde, ele pegou esse livro, escreveu pouco relativamente, pegou esse livro, juntou algumas coisas e publicou com outro nome, Os Dragões e Outros Contos, coisa que o valha. Aí eu tive um choque, porque aí acontece que eu já tinha passado pela experiência do realismo fantástico, tinha lido Borges, que eu não tinha lido antes, e estava dando uns valor à literatura meio fantástica. Aí eu fiquei realmente entusiasmado. E li e reli muito. De modo que fiquei assim, um grande admirador do Murilo. Tanto assim que mais tarde, acho que isso foi talvez no fim dos anos 60, que saiu esse livro, não me lembro bem, 60 e tantos. Nos anos 70, começo dos anos 70, eu dirigi na faculdade aqui em São Paulo uma tese sobre o Murilo. Uma tese muito boa, uma dissertação de mestrado, em que um rapaz muito talentoso, que hoje é diretor do Museu Lazar Segalo, Jorge Schwartz, ele fez uma tese admirável sobre o Murilo. Aí deu-se um fato muito curioso, que o Murilo veio assistir à defesa da tese. Então foi a única vez que eu vi o autor presente numa tese sobre ele. Não há outro Murilo Rubião. Existe em Goiás um escritor que é aquele J.J. Veiga, autor dos Cavalinhos do Platiplanto. Tem alguma coisa da injeção de insólito na narrativa, e tem. Agora, não tem vamos dizer, com a originalidade do Murilo. O Murilo, porque o que é impressionante no Murilo é que ele conseguiu criar o tom de absoluta normalidade para dizer anormalidades. A gente lê como se fosse um conto realista. O conto do jacaré, por exemplo, que dorme debaixo da cama dele. Ele vive muito bem com o jacaré. Se dá muito bem. Agora, o jacaré tinha um hábito desagradável que ele percebeu. Usava a escova de dentes dele. E se ele fala como se fosse um ser humano normal, ele fala isso com uma naturalidade, sem fazer efeito. Isso é do Murilo. Eu acho muito interessante isso. Ele não solicita o leitor para o insólito. Ele faz o leitor se sentir normalmente dentro do insólito. Isso é muito bonito. O realismo mágico latino-americano, hispano-americano, é extremamente retórico. Ele é o antirretórico por excelência. O extraordinário do Murilo é ele apresentar o insólito para você como se fosse a mais normal das normalidades. Com estilo simples, enxuto, com muita serenidade. Esse é o tom dele. Esse tom dele explica que ele tem uma obra tão pequena. Ele publicou muito pouco, porque não é fácil, ele é muito diferente. Não é fácil você fazer uma obra volumosa de um ponto de vista tão original. Tem que ser uma obra pequena. Agora fizeram uma reedição aqui em São Paulo, a Companhia das Letras fez. Eu procurei esses livros aí, meus livros são uma bagunça extraordinária espalhados pela casa, eu não consigo mais encontrar os meus livros. Eu não sei se eles me pediram uma orelha ou se é uma carta que eu escrevi. Quando eu caí em mim, eu escrevi uma carta ao Murilo, dizendo: Murilo, agora que eu estou vendo quem você é. E falando, você é um precursor, inclusive com coisas como o Borges, por exemplo, você é um precursor, a gente não conhecia. Eu acho que essa carta eles me pediram para pôr num dos volumes dele, não me lembro bem. Eu me lembro que foi de Poços de Caldas, que eu tinha biblioteca lá, eu tirei lá, aí que eu reli, e de Poços de Caldas eu escrevi aí, a carta é datada de Poços de Caldas. Eu fiz meia culpa. Eu não reconheci a grandeza do Murilo de primeira vista. Aliás, o livro dele que eu tenho, para ser bem muriliano, o Insólito,
O livro veio para mim assim, Arnaldo Pedroso D'Horta, homenagem de Antônio Cândido. Porque com toda certeza o Arnaldo Pedroso D'Horta está com assim, a Antônio Cândido, homenagem, foi exatamente o que aconteceu. Bem dentro da atmosfera do Murilo, o exemplar que eu tinha do Ex-Mágico, hoje está na Universidade de Campinas. Quando nós vendemos a casa de posse de casa, doamos a biblioteca para a Unicamp. Então está lá, Arnaldo Pedroso D'Horta. Isso parece conto do Murilo. Eu fui amigo do Murilo. Nós nos encontramos num evento muito importante para a política e para a literatura brasileira. Foi o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores. Foi aqui em São Paulo, em janeiro de 1945. O Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, já estava vacilando. E como os intelectuais eram de oposição ao Estado Novo, todo mundo estava junto. Trotskista, stalinista, socialista, liberal, todo mundo estava unido contra o Estado Novo. Então foi um congresso muito homogêneo. E eu estava muito interessado na delegação de Minas. Havia as grandes delegações, que tinham 25, 26 membros. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Acho que eram essas. Talvez a Bahia, não me lembro. Mas são pequenas delegações. Eu fui logo procurar os mineiros. Eu era muito amigo do Orlando Carvalho. Mas eu notei um caso curioso, que os mineiros eram jovens demais, era uma meninada. Depois ficaram famosos. Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Hélio Peregrino, Valdomiro Otran Dourado, João Etienne Filho, etc, etc, etc. E todos, quase todos, salvo muito católicos. E tinham sofrido muito a influência do Bernanos, tinha morado em Barbacena, ia muito a Belo Horizonte, estavam todos muito católicos. Eu não tenho religião. Então me lembro que eu falei para um deles, não sei para quê, não sei se foi para o Júlio Barbosa, foi para alguém. Eu falei, olha aqui, eu quero conhecer um de vocês que seja ateu e do sul de Minas. Tem o Murilo Rubião, que é ateu e do sul de Minas. Ele é de Silvestre Ferraz, né? É 2 anos mais velho que eu. Aí ficamos amigos muito, eu jantava muito com os mineiros, fizemos amizade. Acontece que, em 47, 2 anos depois, houve o segundo Congresso Brasileiro de Escritores em Belo Horizonte. Aí que eu conheci Belo Horizonte. E foi muito agradável. Houve uma briga feia no Congresso, aí já tinha caído a ditadura, havia liberdade, então já os antagonismos apareciam. Foi um congresso muito crespo, com muitas brigas, umas brigas feias. E me impressionou a serenidade do Murilo. E nesse momento, quando eu voltei em Belo Horizonte em 1950, eu era do Partido Socialista, antiga Esquerda Democrática. E em Belo Horizonte ele era ativa. Eu participava em Belo Horizonte das reuniões da Esquerda Democrática, depois do Partido Socialista. Fazia palestra, era muito amigo do líder, que era o Bernardino Machado. E havia muita briga entre comunistas e socialistas, os primos inimigos, porque nós éramos muito anti-stalinistas. Não somos anticomunistas, somos anti-stalinistas, que é outra coisa. E dentro da nossa associação, muita tensão, muita briga. E eu fiquei impressionado de ver como ele administrava o negócio. Respeitado por todas as partes, todo mundo ouvia o Murilo, ele apaziguava, ele dizia o que tinha que dizer com muita firmeza, muita delicadeza. Ele era um gentleman, Murilo, com muita delicadeza. E aqui em São Paulo era um brigueiro, uma coisa tremenda. No Rio, então, nem se diz. É de se pegar a unha. E em Belo Horizonte, as facções todas mais ou menos convivendo de maneira civilizada por causa do Murilo Rubião. Eu achei muito bonito isso. A força dele é que justamente ele era um homem acima da política. Eu acho que ele não tinha o menor interesse. Por isso ele era respeitado por todo mundo. E quando tinha que dizer as verdades, ele dizia. O que eu acho interessante do Murilo, aliás, eu disse isso numa palestra em Belo Horizonte, há uns anos atrás. Ele parecia personagem dele. Ele tinha coisas de personagem dele. Por exemplo, uma vez, na nossa casa aqui, eu morava numa outra casa, ele foi lá, nós conversando, e ele me disse a sério que ele achava que era parente do Rubião do Quincas Borba. Eu pensei que era brincadeira. Ele disse, veja você, o Rubião é doido, fica doido.
Ele é de Barbacena, portanto, sul, não se chama Rio Grande do Sul, mas é a parte sul de Minas. Eu sou do sul. E eu tenho muito parente maluco, ele disse. Na minha família tem. Eu acho que eu sou parente do Rubião. Eu fiquei assim meio sem saber se era para... Isso, a sério, compreende? Outra coisa curiosa que ele me disse um dia, ele era muito elegante, muito bem vestido, tinha muito gosto. Ele era um gentleman no comportamento e na indumentária. Ele me disse, eu me sinto judeu. Eu tenho uma grande simpatia pelo judaísmo, eu tenho uma grande simpatia pelo Estado de Israel, e eu me convenci de que eu sou judeu. Em Minas, no tempo da colônia, veio muito judeu. Minas Gerais é um estado cheio de judeus. E ele, então, assumiu que era judeu. Essas excentricidades, parece ele, personagem dele. Isso eu achava muito interessante no Murilo. Ao lado, perfeitamente normal, ele exerceu funções públicas com muita eficiência. Ele foi adido comercial, ou coisa que o valha em Madrid, mesmo em plano internacional. Ele em Belo Horizonte, no setor cultural público, ele teve muita eficiência. Então é um homem muito interessante, realmente. E eu gosto muito de pensar o Murilo misturando com a obra dele, como eu estou fazendo. Me impressionava muito também era a admiração, a estima universal pelo Murilo. Não havia quem não quisesse bem o Murilo. Porque ele era um homem tão acima da vulgaridade, tão acima do diz-que-diz, do cotidiano vulgar, que as pessoas respeitavam. Em 1976, por aí assim, houve um congresso da Abralic em Belo Horizonte, a Associação Brasileira de Literatura Comparada. E o homenageado foi o Murilo. Me convidaram, eu não participei, eu não gosto de congresso. Eu participei muito pouco de congresso, mas eu fui para homenagear o Murilo. Eu fui e pude verificar, então, mais uma vez, como é que professores de literatura do Brasil inteiro, o respeito, a admiração e a reverência pelo Murilo. Ele tinha uma função especial. Ele não despertava polêmica. Não havia discrepância em relação ao Murilo. A integridade intelectual e humana dele era plenamente reconhecida. Eu me lembro que essa homenagem ao Murilo, eu devia voltar para São Paulo no dia seguinte, 2 dias depois. Mas um primo meu, do sul de Minas, cujos filhos moravam em Belo Horizonte, que é meu xará, eu soube que ele estava com câncer. Aí eu fiquei meio aborrecido, eu vou ficar para visitá-lo. Eu saí do Hotel Normandie e encontro o Murilo. Diz o Murilo, você está por aqui ainda? Eu falei, estou. Eu falei, estou muito aborrecido, falei para ele. Porque um primo mais velho que eu, lá de Santa Rita de Cássia, ele está aqui na casa dos filhos e está com câncer. Eu falei, não, fique tranquilo. Tive um câncer, ele sarou, superei completamente. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Fala para o seu primo para dormir tranquilo, ele cura isso. Me animou. Eu sei que aqui em São Paulo, eu verifiquei nesse momento que ele era muito estimado. Na minha faculdade, Faculdade de Filosofia, depois eu conversei, havia vários professores que eram super fãs do Murilo. Inclusive se davam com ele. Eu me lembro. Eu conheci uma prima dele que era pintora. Ela era amiga da Henriqueta Lisboa. A Henriqueta era nossa amiga. E uma vez a Henriqueta Lisboa veio aqui em São Paulo e o Mário de Andrade, pouco antes do Mário morrer, o Mário nos passou um telegrama, não havia telefone naquele tempo, era uma realidade. Veio em casa para encontrar com a Henriqueta Lisboa. Nós fomos. Aurélia Rubião, pintora. Acho que estava com ela, não sei se é dessa vez ou de outra vez, prima do Murilo. Agora, eu estava contando a Laurinha outro dia a extrema delicadeza dele. Em Belo Horizonte havia um seminário de estudos mineiros. Ele estava, não sei com que função, e ele me telefonou, dizendo se eu estaria em São Paulo, que ele viria aqui, queria falar comigo. Eu falei, estou. Ele veio, me telefonou do Hotel Excelsior,
Eu estou aqui no Teleciel, se você quer que eu vá à sua casa ou você vem aqui? Eu falei, não, eu vou aí falar com você. Fui. Ele disse, eu vim a São Paulo te convidar para fazer uma palestra em Belo Horizonte. É o máximo de delicadeza que eu já vi na vida. Em vez de, pelo telefone, eu vim a São Paulo te convidar para fazer uma palestra em Belo Horizonte. Eu, claro, eu fui e fiz essa palestra sobre Santa Rita Durão. Eu fiz uma palestra sobre Santa Rita Durão. Ele veio me convidar. São coisas muito do Murilo, essas coisas, é fora dos quadros. Sempre que eu ia a Belo Horizonte, nós nos encontrávamos. Sempre. A última vez que nós nos encontramos em Belo Horizonte foi nessa homenagem a ele. Depois disso, eu creio que não o vi mais. Fim dos anos 70. Acho que não o vi mais. Ele é 2 anos mais velho do que eu. Ele é de 1916, eu sou de 1918. E nós conversávamos muito, quer dizer, o bate-papo. Aqueles rapazes mais moços de Belo Horizonte tinham fascinação por ele, era uma espécie de centro deles. Ele brincava muito com eles. O Marco Aurélio de Moura Matos, ele falava, Coré, ô Coré, Coré. O Marco Aurélio de Moura Matos era dessa turma de jovens também, que me dei muito com ele. E ele brincava muito com ele. Ele tratava assim como um pouco mais velho, que faz troça dos mais moços. Eles achavam graça. Era um homem encantador. Era um homem encantador. É um gentleman, muito bem educado, homem muito fino. Era uma presença muito agradável. Eu gostava muito dele.